Biblioteca viva, lá, lá, iê. Biblioteca viva, lá, lá, iê. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Clara Lopes Bertola e eu sou aluna do primeiro ano de Nutrição e Metabolismo da USP de Ribeirão Preto. E eu vim falar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui e como que eu alcancei esse grande sonho para mim, que era estudar na USP, especificamente a de Ribeirão Preto. Bom, a USP é uma universidade de renome, né? Então acho que, como vocês imaginam, se já passaram por isso ou se tem esse sonho igual eu tinha, é um sonho que exige bastante esforço, dedicação, muito estudo e muitas incertezas durante o caminho. O processo do vestibular, pelo menos para mim, foi bem delicado. Foi um processo de muito estresse, muita ansiedade, muitas dúvidas sobre o curso, se eu estava indo fazer a coisa certa. E eu confesso que até agora ainda existem muitas dúvidas no caminho, mas o outro lado é muito melhor. Bom, e assim como muitos vestibulandos fazem, eu depositei totalmente a minha felicidade na minha entrada na universidade, quando eu estava na época de vestibular. Então, na minha cabeça, quando eu passasse na universidade, todos os meus problemas iam estar resolvidos, a minha felicidade ia ser imediata, eu ia fazer muitos amigos, eu ia estudar só o que eu gostasse, e realmente não é muito bem assim. A gente romantiza um pouquinho, e apesar de ser muito bom estar aqui hoje, tem um outro lado da história. E falando um pouquinho desse outro lado da história, que eu acho que é muito importante e eu gostaria que tivessem me falado para eu ter romantizado um pouco menos essa entrada na universidade, foi um período muito difícil para mim, como eu falei. Eu chorava muito, eu quase tranquei a faculdade logo no primeiro semestre, porque eu achava que eu não ia dar conta, eu não tinha uma rede de apoio formada em Ribeirão Preto, eu tinha medo de não dar conta das disciplinas, então foi um período muito conturbado. Eu achei que eu já estivesse no curso errado, já queria transferir, prestar vestibular de novo, foi uma loucura logo no começo. Mas, apesar de tudo isso, você vai consolidando as suas raízes, as suas bases na cidade que você está entrando, né? Então, eu contei com o apoio de pessoas que foram muito importantes, apoio psicológico, que é crucial, psiquiátrico, se for necessário. Meus pais, graças a Deus, me apoiaram muito, então eu consegui me fortalecer e voltar mais forte para o segundo semestre. E aqui eu acho que entra um ponto muito legal de eu compartilhar, que é nessa época que eu estava numa fase muito deprimida, com muitos problemas de ansiedade, de síndrome do pânico, eu tive total apoio da minha faculdade, não especificamente da USP, mas, por exemplo, no meu caso, eu vou até citar nomes, porque foi uma pessoa que me ajudou muito, que foi a Camila Japur, que é a coordenadora do meu curso de nutrição e professora de algumas disciplinas que a gente tem, que, gente, ela fez a diferença pra eu estar onde eu tô agora, sabe? Ela prestou toda a solidariedade do mundo para que eu me mantivesse forte, para que eu não desistisse, ou mesmo para que se eu desistisse, eu ter como voltar, sabe? Porque é muito frustrante você pensar que se você, no primeiro semestre, você não pode trancar a faculdade. Então, se você simplesmente não der conta, você perde sua vaga. E isso vinha me consumindo muito. E ter o apoio da Camila, que é a coordenadora, da Maria Fernanda Laus, que sempre, tipo, me acolhiam quando eu tinha crises de ansiedade durante a aula, precisava sair durante a aula, elas me fortaleceram, assim, e mostraram que existem pessoas que estão lá dentro que querem com que a gente esteja lá, sabe? Então vão ter pessoas para te apoiar e eu espero que se alguém esteja passando por alguma situação assim ou que venha a passar, vocês encontrem essas pessoas no meio do caminho que fazem você ver que a vida vale a pena, sabe? Tem pessoas que estão lá para te ajudar. E assim, aos poucos, as coisas foram se consolidando, sabe? Eu comecei a formar minha rede de apoio, meus amigos de Ribeirão Preto, que são pessoas que você sabe que você pode contar, que são muito importantes, porque ninguém faz nada sozinho nesse mundo, gente. Então, e uma coisa que me ajudou muito, 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 eu falo com todo o orgulho do mundo, que é a Luz, que é a Liga Unificada da Saúde, a nossa atlética por quem a gente joga, e o esporte me ajudou muito. Todo mundo brinca que eu tô em todos os esportes, que eu sou poliatleta, mas na verdade eu encontrei no esporte como uma forma de me auxiliar a permanecer em Ribeirão Preto. Então eu tava no vôlei, eu tava no basquete, eu tava no handball, eu tava no futsal, eu tava na natação, eu tava na yoga, eu fazia de tudo, faço de tudo, porque é uma coisa que me faz muito bem, me ajuda muito no meu tratamento mesmo e te dá a oportunidade de você conhecer pessoas de diversos lugares, sabe? Você não fica preso só no seu curso. E eu acho que isso é a parte mais legal da universidade. Bem, por fim, eu agradeço a você por ter assistido meu vídeo, ter ficado aqui até o final. Pode parecer bobo, mas eu sinto muito orgulho por estar hoje concluindo o meu primeiro ano da graduação, que eu achei que eu não ia dar conta, achei que eu ia desistir logo no primeiro semestre. Então, pra mim, isso é uma grande conquista. E se você tiver alguma história, alguma coisa pra compartilhar, assim como eu tô fazendo agora, eu te convido a fazer parte desse projeto lindo, que é a Biblioteca Viva, uma história de inclusão e pertencimento aqui da USP.
Biblioteca viva, lá, lá, ei. Biblioteca viva, lá, lá, ei. Vem para o nosso lado viver, vem para o nosso lado viver. Biblioteca viva, lá, lá, ei. Biblioteca viva.